Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Nós estamos aqui gravando o primeiro episódio do podcast do Método GEM e eu estou com o Dr. Gustavo Mota e com Débora Isídio falando diretamente de Santa Catarina para trazermos informações importantíssimas para você que está ou iniciando a sua carreira médica ou que está almejando ter um consultório ou uma clínica de sucesso. Doutor Gustavo, você que já passou por toda essa jornada, né, estudou medicina, fez a residência, já trabalhou, obviamente, em vários hospitais, em vários lugares e hoje em dia tem um consultório muito bem estruturado. Conta aí um pouquinho da sua trajetória. Bom, como você falou, eu acredito que a nossa trajetória foi talhada em vários segmentos de atendimento médico, tanto no sistema público quanto no sistema privado. E a partir de experiências, erros e acertos, conhecendo vocês, tanto você, Arthur, aí, como CEO da Como, e Débora Isídio, que está à frente da IDI Company, ajudaram a gente a melhorar os nossos atendimentos e estruturar a nossa carreira, como você bem falou. Eu acredito que agora a gente precisa compartilhar isso com os outros colegas. Perfeito. E Débora, que é especialista em gestão e também colega, né, na área de marketing médico, com muitos anos de experiência. Fala um pouquinho da sua trajetória, Débora, por favor. Primeiramente, gratidão por estar aqui com vocês. Está sendo um momento épico. Nosso primeiro podcast, nossa primeira gravação, né? Eu acho que esse momento vai ficar para a história. Sou menina mulher que estou atuando na área do marketing há mais de 6 anos. Sempre tive uma paixão muito grande pela beleza, pela autoestima. Tudo isso começou trabalhando dentro de uma empresa de marketing, onde ali eu conheci médicos que se encantaram pelo meu trabalho. Gosto muito de nomear o Dr. Pablo Arruda e o Dr. Thiago Cavalcante, porque eles foram meus sócios, né? Então foi uma trajetória que me fez estar onde eu estou e estando com vocês agora, nesse momento, né? Então, a IDI Company é realmente uma empresa que gosta de abraçar essas mulheres e que gosta de estar transformando vidas, né, através de marketing e a gestão de atendimento. E você, Arthur, conta pra gente o que faz você estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Débora. Eu também gostaria de agradecer a você e a Dr. Gustavo pela oportunidade de estar participando desse projeto incrível. Eu já trabalho com marketing médico há mais de 10 anos, né? Sou formado em publicidade, sempre fui um entusiasta da comunicação e do marketing e morei muitos anos na Alemanha, fiz meu mestrado lá na Universidade de Augsburg, onde eu fui me aprofundando, trabalhei em veículos como rádio, trabalhei na Endemol, no Big Brother da Alemanha, na parte de stream, e sempre puxei para a parte do online, sempre foquei muito no online, e quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu comecei a trabalhar no setor de marketing de um grupo de material cirúrgico, que foi basicamente o meu primeiro contato, de fato, com a área médica e com o mercado da saúde em geral. E me encantei por esse segmento e em 2012, final de 2012, eu abri a Como, que é uma agência especializada em marketing médico, e a gente foi se aprofundando cada vez mais nesse segmento, nos especializando cada vez mais na área de marketing médico, que a gente sabe que é uma área que tem diversas peculiaridades. E a gente foi realmente nichando, né? Na época, inclusive, recebi bastante crítica dizendo: você está estreitando o seu mercado, você está deixando de pegar outros clientes de outras áreas, mas eu tinha decidido que eu quero ser especialista nesse segmento. Eu não quero fazer de tudo, nem de tudo um pouco, na verdade eu quero fazer muito
desse nicho. E a gente foi se especializando, realmente só fechando contrato com médicos, com clínicas. A gente chegou a ter a oportunidade de passar 3 anos trabalhando com uma pequena rede de hospitais, sempre nesse nicho, né? E até hoje a gente vem crescendo, trabalhando bastante com vários médicos, com redes de clínicas, e esse é o meu propósito. Eu me encontrei nesse segmento, adoro o que faço e adoro realmente fazer a diferença na vida desses profissionais que ajudam tantas pessoas, que mudam a vida de tantas pessoas. Então é muito significativo para mim da gente ver médicos crescendo, médicos prosperando, vamos dizer assim, não só financeiramente, mas a nível de seu propósito, atendendo melhor, saindo, por exemplo, daquela limitação do serviço público ou de ser funcionário de um determinado hospital, entrando para o seu consultório, depois ampliando o seu leque de pacientes, saindo da dependência do plano de saúde, atendendo cada vez mais paciente particular, podendo oferecer uma consulta de muito mais qualidade, e assim a gente vai trabalhando junto com eles. É muito gratificante ver como eles vão crescendo na carreira deles. Perfeito, Arthur. E você, Débora, o que é que tem para falar? Depois disso, nada. Foi quase um podcast agora, hein? Ei, Débora. Meu Deus, esse homem, né? Assim, eu quase comecei a chorar aqui. Mas verdade. Essa etapa, eu acho que a gente acaba se conectando muito, né? Querendo ou não, a trajetória da vida de cada um, por mais que foi diferente, tem muita coisa em comum. Então, eu penso muito no paciente final, e a história do Arthur contando ali da parte que já chamaram ele para ir para outras áreas, quem nunca, né? Acho que até com o doutor, né, que tem as suas especializações, sabe como que foi, né, entrar nessa transação de escolher uma área só. Na área do marketing, na gestão, também não é diferente. Isso surgiu, e surgem até hoje. Nossa, por que você não atua também para a área tal? E esse desejo, às vezes, de ajudar, realmente dá vontade de abrir. Só que aí, quando a gente começa a olhar para a missão, quando a gente começa a olhar para onde a gente quer prosperar, né? Qual que é realmente o que a gente ama fazer, não dá, né? Não dá. Realmente a área de saúde é uma das áreas mais difíceis. Eu tenho, assim, pessoas que trazem a desistência de fazer essa gestão, esse atendimento como a gente vem buscando desenvolver, né, no método GEM. E esse desafio é que me faz ficar. Eu acho que por não ser fácil, por ter uma trajetória, por ter toda uma conexão com as pessoas, né, é que me faz ficar. E aí eu acho que a gente podia entrar nesse tema, né, gente? Gestão, o que vocês acham? Que sim, tem muita coisa para se falar sobre isso, né? Antes da gente entrar, né, porque só para explicar para o público, nós tínhamos aberto já uma caixinha de perguntas e recebemos várias perguntas, basicamente das 3 áreas, né, dos 3 pilares do método GEM, mas antes disso eu gostaria de explicar para vocês, né, no caso, Dr. Gustavo, explicar para vocês o que é o método GEM, já que ele foi, junto conosco, o idealizador, né, que trouxe essa ideia muito baseado na própria história dele, né, Gustavo? De erros e acertos que ele cometeu na carreira dele, processos que ele precisou passar, dificuldades e caminhos que ele encontrou para hoje, né, ser esse médico, cirurgião de sucesso que ele é. Arthur, agradeço essas colocações e acho que você sintetizou o que aconteceu com a gente durante esses anos. E, inclusive, nós nos conhecemos exatamente quando você começou a desempenhar essa atividade junto, focado, né, com o colega médico. E eu acho que na vida a gente tem alguns caminhos. Que existirão pedras, a gente não tem dúvida disso. Mas a escolha se você vai utilizar aquilo como um muro de lamentações ou construir o seu próprio castelo, né? Então, acredito que aconteceu isso e a gente, no final, acho que a gente conseguiu reunir material para justamente compartilhar o que a gente passou,
o aprendizado que nós tivemos, né, junto de vocês aí com marketing. Depois Débora apareceu na nossa trajetória e a gente também conseguiu ter um olhar ainda mais abrangente e justamente, né, nesse sentido e com um propósito, né, eu tenho o meu, vocês bem sabem que a questão familiar foi decisivo para desenvolver esse projeto e também saber escolher as pessoas certas, né, que tem essa bagagem, essa conexão e, como Débora bem falou, o desafio, né, vocês também são motivados por isso, assim como eu, de desenvolver uma metodologia voltada para o colega médico. Exato. E o método GEM, Débora, fala um pouquinho, por exemplo, como é que foi quando o Dr. Gustavo lhe apresentou essa ideia e, assim, o que é que você achou, né, dessa proposta como um todo, de iniciar essa metodologia para colegas dele, né, os colegas médicos dele? Quando o doutor veio conversar comigo, e eu acho que é legal trazer o significado do método em relação à conversa com o doutor, né? Porque GEM é gestão, espiritualidade e marketing. E quando o doutor trouxe para mim essa ideia, eu lembro que foi todo um suspense, porque ele estava realmente procurando pessoas certas para se abrir e trazer essa informação. E eu estava rezando muito para Deus, né? Então, a gente só vai falar de espiritualidade aqui, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre orei muito pelas coisas que eu busco. E o meu sonho sempre foi ter um curso, meu sonho sempre foi palestrar, ter uma agência de marketing. E essa junção, ela vem acontecendo, né? E quando o doutor trouxe o desejo dele e me passou essa possibilidade, eu falei, bingo! É o que eu também estou buscando, né? O método GEM, na verdade, é uma junção de atividades, diretrizes que a gente faz na IDI e que também se conecta com o propósito. E você, Arthur, como você encarou esse chamado? A gente também, mesmo por um período, nós sempre estivemos conversando, né? Nunca deixou de existir essa conexão desde que você encontrou a gente lá na Autocenter em 2012. Como você encarou essa questão aí do que Débora está falando, realmente de uma coisa que imaginava nas nossas conversas, mesmo se eu ter te revelado, me parece que você também tinha uma certa inclinação, né? Isso encaixou perfeitamente no momento, né? Primeiramente, eu me senti muito honrado pelo convite, inclusive para abrirmos essa sociedade e sermos sócios neste projeto, e fiquei muito feliz, né, com o convite e com a proposta. Encaixou perfeitamente no momento que eu também estava desenvolvendo um protótipo de curso que seria voltado exclusivamente para marketing médico, que é a minha especialidade, e você e Débora chegaram para ampliar essa proposta e esse projeto com a questão da espiritualidade e também com a expertise na questão da gestão. Sim. E isso foi muito enriquecedor e está sendo muito enriquecedor, porque a gente vai conseguir realmente levar para os nossos alunos um produto completo. Sim. Né? Uma metodologia completa que a gente desenvolveu e está cada dia melhor, cada dia mais sólida, baseada nesses 3 pilares e nas nossas experiências práticas. Então, não é uma coisa meramente teórica, né? Como a gente vê em outros cursos e tal, uma coisa muito teórica, mas sim uma metodologia completa, um passo a passo, né? De 3 profissionais que vivem isso diariamente. Sim. E que estruturaram o caminho que realmente dá certo.
né, enfatizando os pontos onde você mesmo, na sua experiência, na minha e na de Débora, vivemos e sabemos, olha, esse caminho aqui não dá certo, a gente já testou isso, não funciona, ou demora, ou gera custos, e a gente traçou o caminho certinho que vai levar para o objetivo dos médicos que querem realmente ter um consultório ou uma clínica bem estruturada, bem organizada e com alto potencial de entregar um atendimento de qualidade para os seus pacientes com grande poder de rentabilidade. Então ficou muito enxuto, bem estruturado. E o grande diferencial, inclusive, na questão da espiritualidade. Sim. Né, que a gente vem sentindo, Débora também falou, eu também sinto isso dos meus clientes médicos, que é um ponto de estrangulamento, que é um diferencial realmente, porque existem vários cursos de marketing médico, existem vários cursos de gestão, mas muitos deles, ou a grande maioria deles, eu não vi, na verdade, nenhum que aborde essa questão da espiritualidade, que aborde essa questão do equilíbrio emocional, porque a pressão em cima do médico está muito grande, né? A cobrança, inclusive, dele mesmo, em cima dele mesmo é muito grande, então a gente também vai trabalhar esse ponto e vai facilitar um pouco, vamos tirar esse peso das costas dele e aliviar um pouco essa grande pressão, né? Essa dificuldade, esse peso que a alma dele carrega para ingressar nesse segmento. Acho que é bem isso mesmo, a questão da espiritualidade e a gama de derivações, né? que envolve, que não só a gente ouve falar muito da questão técnica do que fazer, de como administrar a carreira, de fazer marketing, mas e a vida de verdade, a vida paralela, o autoconhecimento, o investimento na fé, na religião, ou até mesmo se você abdica disso, mas é preciso entender que há uma diferença, há entre o céu e a terra, há muito mais coisas do que a nossa vã filosofia possa imaginar. E a gente precisa colocar isso porque o médico ele é um ser humano mesmo, né? A exigência é muito alta de ser um super-herói, mas ele carrega o ser humano que ele é. Por isso que eu me identifico muito com o Batman desde criança, porque talvez seja o mais ser humano de todos o mais humano, né, de todos os super-heróis. É verdade, é o único que não tem superpoderes. Não, e você vê que ele, o tempo todo ele está precisando equilibrar a mente dele. Né? A gente vê os médicos... Porque os coringas estão por aí. É verdade. Os coringas estão por aí. Né? E a gente vê isso virou um ponto muito importante, né, Débora? Os médicos têm sofrido bastante com isso. Você enxerga dessa forma, Arthur? Você acha... Também queria ver a opinião da Débora em relação a como o médico, né? Vocês trabalham... na verdade, é o que eu falo, acho que vocês são o espelho da gente. É difícil a gente se enxergar, mas a pessoa que trabalha com um médico, como vocês, orientando, fazendo gestão de carreira, fazendo mentoria, acho que é uma palavra mais abalizada. Até porque vocês já estão nesse nicho há muitos anos, né? Isso. Então, consegue entender as necessidades, né, do colega médico. Como é que tem sido, Débora, com os seus clientes? Olha, acho que essa parte de espiritualidade, inclusive, envolve até tirar o peso das nossas costas, né? Porque quando a gente quer trabalhar isso, quando a gente quer falar isso na internet, gera, às vezes, um pudor positivo ou negativo. Mas a gente vê essa necessidade para todos nós. Então, eu acho que quando a gente quis trazer a marca espiritualidade, inclusive, para o nome, era para gerar esse valor, né? E o médico, se a gente for olhar como anda o dia a dia dele, como que ele se comporta, claramente a gente consegue ver a pressão que existe só de entrar na faculdade, né? Já lá no início da família, provavelmente existe já esse desejo, e os anos e anos de faculdade já começam a gerar essa pressão. E aí os bastidores que a gente escuta nunca são 100% positivos. E no dia a dia a gente vê essa necessidade crucial pela carga de atividade que eles fazem, né? Os nossos clientes aqui na IDI e também os que a gente quer trazer para o Método GEM são médicos que estão passando por dificuldades
pessoais, muitas vezes, e precisam ter uma carreira blindada. Como que isso vai existir se a gente não trazer esse equilíbrio, né? Então, a transformação ou o conhecimento ou o conteúdo que a gente quer passar não é só sobre gestão de atendimento, marketing, tráfego e outros itens que a gente quer trazer para o método, né? Mas essa parte da espiritualidade é como conseguir delegar, como conseguir ser empresário, como conseguir fazer a gestão da sua carreira e da sua vida profissional. E é uma necessidade muito grande, e o método ele vai nos dar um apoio, eu acredito, até nas nossas empresas, gente. Porque uma coisa é eu, Débora, dizer para um médico, olha, você precisa buscar apoio, você precisa melhorar tal coisa, eu sinto que a tua energia está caída, eu sinto que você está com uma semana difícil, que você não está conseguindo ir gravar conteúdo porque você não está bem. Só que quem sou eu para falar isso para ele? Eu sou só a gestora de conta, né? Eu sou só uma empresa que está dando um suporte para ele de apoio de gestão e marketing, né? Que é o método que a gente utiliza. Eu discordo um pouquinho de você nisso aí. Ah, é? Você é capaz de fazer muito além disso. Ah, eu doutor, digo até mas é que você, doutor, você é meu amigo também, né, doutor? Sim, mas veja, quantas vezes nós não conversamos, eu, você, Arthur, e a gente precisa do suporte, né, emocional mesmo, do feedback. Né? Quantas vezes, né, Arthur? Você mesmo também, Débora, quantas reuniões a gente não passou por isso? E a gente está falando de espiritualidade e de orientação o tempo inteiro, mesmo de uma maneira subliminar. Né? Acredito que vocês... Arthur sempre falou isso para mim, e você da mesma maneira. Olha, calma, é assim, tem um momento, segura um pouquinho, vai chegar. O que é isso? A gente sai do resultado e das metas. A gente está falando, está equilibrando ali o emocional. Então, eu discordo. Quando eu digo discordo, eu discordo positivamente, né? Vocês conseguem fazer isso. É tanto que, quando a gente idealizou o método, eu pensei em pessoas que realmente olhavam, tinham essa sensibilidade. Então, vocês estão aqui, né? E certamente, eu acho que não só a gente... nós colegas, nós médicos, né? Vocês também têm esse feedback, essa questão emocional, ela está sempre presente, né? Em quem presta o serviço como vocês. Não, com certeza, mas para finalizar minha fala, gente, vou falar bem forte para ninguém esquecer. Para mim, o método GEM é como se fosse uma bíblia. Ele vai ser um pilar muito forte para sustentar a espiritualidade para as pessoas a partir de agora. Porque vocês, com certeza... são, eu não vou dizer exceções, mas são pessoas que buscam isso junto. Então, para a gente é fácil conversar. Mas Sim. Quando eu trouxe essas palavras, é para a maioria que não consegue perceber esses detalhes no dia a dia, né? Num alinhamento, numa reunião. Então, o objetivo para mim do método GEM é ser a nossa Bíblia, para ser aquele peso realmente que vai fazer, peraí, agora eu estou entendendo melhor o que ela está querendo dizer. Então, com certeza, vai ser muito importante já. Vai ser muito importante, na verdade, tudo isso que a gente está fazendo agora. Você usou um termo muito coerente, Débora, né, de dizer que o método GEM é como se fosse uma Bíblia que vai dar o norte e mostrar todo o caminho realmente que o médico vai percorrer e o que é que ele precisa aplicar realmente para ele chegar no resultado que ele deseja. Então, é um passo a passo, né? Sistematicamente organizado dentro das possibilidades que o médico realmente pode fazer. Então, não tem nada daquele negócio que fuja da possibilidade do que ele realmente consegue fazer. A gente não vai chegar aqui e dizer, olha, doutor, você vai gravar não sei quantos vídeos todo dia, você tem que publicar isso e aquilo, você vai virar um popstar, você vai virar blogueiro, nada disso. Está ali escrito e documentado passo a passo que ele pode fazer, certo? Totalmente possível e viável. Inclusive, nas reuniões, a gente falou várias vezes isso, né? É um método simples de se aplicar. Não significa que é fácil.
A pessoa precisa se dedicar, precisa fazer, mas não é um negócio sobre-humano. De jeito nenhum. É totalmente possível. Não é? Sim. É totalmente possível. Acho que eu sou um exemplo disso. Exatamente. Então, muitos médicos, inclusive, não querem gravar vídeos, não gostam de se expor tanto. Existe também o caminho para esse tipo de médico. Ele vai poder fazer isso também. Isso eu estou dizendo dentro da parte de marketing. Vamos dizer, dentro da parte de gestão também está estruturado, desde o momento que ele vai abrir, vamos dizer, o seu primeiro consultório, até para aquele médico que já tem um consultório e quer melhorar a eficiência de toda a gestão daquele consultório, ou do médico que quer ampliar, que quer ir para um consultório maior, ou que quer abrir mais de uma unidade. Então, em vários cenários, vai ter o passo a passo para ele, como é que ele pode ir para o próximo nível. É uma metodologia, inclusive, por isso que a gente escolheu esse nome, né, gente? É um método. É só seguir aquilo dali, dentro das suas possibilidades, dentro do que encaixa na sua rotina, no seu dia a dia. Você não precisa virar o super blogueiro, o popstar, o sei lá o que, tá entendendo? Você simplesmente segue a sua rotina e vai melhorando ela, melhorando sua produtividade, sua eficiência em alguns pontos, da sua equipe também, que é uma coisa que muitas vezes se esquece, né? Então o médico investe nele, numa capacitação para ele, mas a secretária dele não acompanha, a equipe de atendimento dele não acompanha, e é importante que tudo isso seja ajustado para o seu consultório ou a sua clínica realmente entregar uma experiência positiva para o seu paciente de ponta a ponta, desde o primeiro contato até o pós. E me fala uma coisa, como vocês veem as novas gerações de médicos? Vocês que estão trabalhando diretamente com os colegas, vocês acham que elas estão mais adaptadas, né? Em que ponto elas são mais fácil de absorver, né, a orientação e também as dificuldades que você encontra com o colega que está chegando para essa atividade de consultório particular e que está precisando entender como é a carreira médica, como é hoje o desempenho de consultório, de atividade de marketing, gestão e, obviamente, de espiritualidade. Em relação, a minha pergunta ela é direcionada ao jovem médico ou o cara que está querendo mudar a perspectiva dele. Como vocês encaram as novas gerações? Pode começar por você, Débora. Olha, eu acho que tem muito a ver com até o nosso método, se a gente for ver. Então, tudo começa pela como essa pessoa se comporta espiritualmente. Eu digo isso porque quando ela sai da faculdade, indiferente à idade que ela tem e o momento que ela está, se ela não tiver bem com ela mesma e se ela não tiver buscando um mentor, ela não vai evoluir e não vai fazer nenhuma atividade ou execução, né, que a gente acaba passando aqui dentro da IDI. Então, já aconteceu muitas vezes de eu pensar, tal idade eu vou conseguir fazer tal atividade para esse médico, tal idade eu não vou conseguir. Pessoas que estão se formando agora é diferente de pessoas que se formaram no passado. Não. Tem tudo a ver com a mentalidade da pessoa. Eu já atendi pessoas velhas, pessoas novas, e todas foram muito fáceis de lidar, porque elas entenderam que elas precisavam ter um mentor, e naquela época, né, naquele momento, o mentor era a IDI. Quando isso acontece, a evolução está junto. Então, você não vê diferenciação entre idades, entre gerações de médicos? Eu vejo, mas eu consigo me adaptar, porque eu percebo daí qual é a dificuldade de cada um. Com certeza existe a geração mais antiga, né? Vou botar assim, talvez a geração mais velha, ela precisa se adaptar mais rápido. Então, ela tem uma dificuldade maior, sim, entrar para a internet, entrar com tudo, entrar para essa loucura. Sim. E aí existe a personalização para isso ser feito. E aí tem que ver o que é mais demorado e o que é mais fácil. Então, com certeza, atender o jovem médico me parece ser mais habilidoso, mais prático, mais rápido. Só que aí entra 2 pontos, tá? Que aí eu quero até ouvir a opinião de vocês. A tecnologia muitas vezes atrapalha
E aquela pessoa mais antiga, ela pode demorar, mas ela é mais segura de si. Ela já passou pela vida, pela experiência. Maturidade, né? A maturidade. Para mim, a maturidade é a maior chave que existe. Se eu encontro um médico jovem maduro, porque teve uma vida difícil, ele vai usar essa experiência para evoluir. Então, por isso que eu trago que muitas vezes não é a idade, sim a sua maduridade, né? Maturidade que você está tendo naquele processo. Louco isso, né? E assim, se eu fosse falar, talvez há um ano atrás, eu ia trabalhar muito essa idade. Então, quanto mais a gente entende o mundo, as pessoas, quanto mais a gente coloca, eu acho que os insights, a espiritualidade, essa energia para entrar junto da nossa metodologia, mas a gente consegue ver que dá sim, tem o seu jeitinho. E vocês, qual que é a opinião de vocês? Fala aí para mim, Arthur. Acho que Arthur tem coisa para falar, né, Arthur? Em relação a essa questão do jovem médico, né, em comparação com o médico de gerações passadas, então assim mais antigos, já mais tipo firmado. Eu, assim, né? Não, você não, Gustavo, você ainda não, porque a gente sabe, por exemplo, a gente tem clientes que já são pessoal de 65 anos isso. tal, que a gente vê que, por exemplo, tem uma certa dificuldade a se adaptar à questão principalmente do marketing e da gestão. Mas por quê? Porque foi dito a ele lá atrás, né? Não só o foi dito, mas a realidade do mercado era completamente diferente. Perfeito, então, por exemplo, o pessoal de 60 anos hoje saiu da faculdade num cenário onde tinham muito menos médicos, a demanda era gigante. E não existia o digital. Não existia o digital. Então, por exemplo, a grande fonte de paciente para o médico era ou ele atendia no serviço público, ou ele tinha um consultório que tinha lá o plano de saúde, ou ele era de uma cidade do interior, onde ele era o único médico, basicamente, daquela especialidade, ou um clínico geral. É verdade. Então, a concorrência era muito menor. Bastava ele abrir um consultório, botar uma placa na frente e tinha paciente. Hoje em dia, isso mudou completamente. Então, por exemplo, o médico dessa geração, ele realmente não tinha necessidade de ter uma visão empreendedora. Eu falo, não tinha necessidade. Então, ele teria paciente. Todo médico daquela geração que teve visão empreendedora, hoje em dia, está próspero. Está muito próspero. É verdade isso aí. Por quê? Porque, além de ter muitos pacientes, ele tinha visão de negócio. Então, ele cresceu absurdamente. Hoje, então, só para enfatizar, o médico não tinha necessidade de ter a visão empreendedora. Hoje mudou completamente. Hoje o médico tem essa necessidade. Hoje não basta você abrir um consultório e amanhã estar com fila de paciente. Não vai de jeito nenhum. De jeito algum. Hoje não adianta ter seu nome no livrinho do plano de saúde, até porque ninguém abre esse livrinho. Acabou. Eu não sei nem se existe mais. Não sei nem se existe. Né? Não sei nem se tem nos sites. Você recebia um livrinho do plano de saúde, antigamente você recebia uma telelista, lista telefônica. Não existe mais nada disso. Certo. Então, hoje em dia, o médico ele precisa ter uma visão empreendedora, até por uma questão, inclusive, de sobrevivência do consultório particular dele. Né? O plano de saúde, a gente sabe que não remunera bem. Sim. Né? Não vou entrar nem no mérito acho disso. Que a gente, num dado momento, vai falar sobre isso. Não vou entrar nem no mérito disso agora, mas não remunera bem. O médico que vive, vamos dizer, exclusivamente de plano de saúde hoje, tem que atender um volume grande de pacientes para poder ter um faturamento médio razoável. Aí vai ter o problema na espiritualidade, porque vai estourar, né? Vai ter sobrecarga de estresse, sobrecarga de trabalho, não vai conseguir entregar uma consulta de excelência para o paciente, porque precisa ter volume baixa a qualidade do atendimento. Vai ter que atender muitos pacientes num turno, o tempo que ele permanece com o paciente é pouco. Então, a realidade mudou completamente. O mercado do médico mudou completamente. Com a chegada das redes sociais, né, aquele antigo ditado de que médico bom não precisa de propaganda deixou de existir. Hoje em dia, o ditado é que não é visto, não é lembrado. E o boca a boca não é o boca a boca mais direto, né? Não, é o boca a boca digital. de digital. Né? Que nos parece, pelo menos me parece, ter uma magnitude muito maior. Isso é fato. Isso é fato. As pessoas estão conectadas, as pessoas consomem conteúdo digital diariamente, muitas horas por dia. Então, basicamente precisa ter.
Precisa eu estar acho que é meio lá. invariável isso. Não tem mais a opção. Até. A presença digital, ele precisa estar lá, ele precisa estar nas redes, né? Ele precisa estar se conectando com seus pacientes, ele precisa realmente ter uma comunicação. Ele precisa ter marketing. E aí, consequentemente, ele precisa ter uma boa gestão. E aí, consequentemente, ele precisa ter um equilíbrio emocional, a espiritualidade. E aí, entrando nesse tema da questão da gestão, entrando nos 3 pilares, vamos falar sobre a gestão. E eu gostaria, então, de já entrar para a questão das perguntas que a gente recebeu, porque são perguntas que veio de médicos do mercado querendo saber sobre isso. Tá? Eu fiz uma seleção, né, aqui junto com Débora e com Gustavo, das principais perguntas que a gente recebeu, que vieram de vocês que estão aí nos assistindo e de médicos que estão interessados no método GEM. E eu gostaria de começar perguntando para a Débora qual é a importância de ter uma estratégia de atendimento ao paciente em uma clínica, que é uma coisa que se peca muito, a gente vê que peca bastante. Posso dizer, em resumo, que é não ser mais do mesmo. Acho que essa é a principal importância quando a gente pensa numa estratégia em atendimento. É que nem quando a gente pensa em precificação. Quando a gente vai falar de um serviço, a gente vai analisar o aumento, por exemplo, do valor de uma consulta, tem que ser feita uma estratégia por trás. Tem que se olhar para o mercado, tem que se olhar como que está a consulta, tem que se olhar como que está a agenda. A mesma coisa quando a gente pensa em fazer uma estratégia para o seu atendimento. Primeira coisa, personalização do teu atendimento. Precisa ser único, tá? Acho que o principal resumo que eu posso trazer de palavras aqui é personalização. E vai ter um tema, inclusive, que a gente vai trazer, que é sobre o robô, mas quando a gente pensa em estratégia de atendimento, é o presencial. Né? O online vai se conectar com o presencial. Então, a forma que ela for atender tem que ser já no formato de quando ela chegar, ela sentir a mesma sensação. E aí a gente entra em marketing sensorial. Então, um resumo que eu posso trazer sobre como trazer a importância, né, de uma estratégia no atendimento é entender sobre marketing sensorial. Porque a gente tem que olhar para a vestimenta, a gente tem que olhar para a comunicação, o tom de voz e como ela se comporta nesse atendimento. Vamos para a segunda pergunta? Vamos para a segunda pergunta. Quais são as principais habilidades que um atendente deve possuir, principalmente para o primeiro atendimento de um paciente? Continua, inclusive, com esse tema, né? Postura. Acho que se a gente for pensar em habilidades, ela realmente ser organizada, ter obsessão por detalhes. Então, ela vai ser a pessoa que, quando ela for fazer o atendimento, ela vai ver se está tudo perfeito para aquele atendimento. Ela tem que olhar se ela está com a documentação, se ela está com as informações daquela paciente. E a gente está falando, gente, do primeiro atendimento. Então, desde a chegada dela até o orçamento, todas aquelas etapas precisam estar bem feitas. E se ela não estiver olhando se isso está pronto, tanto para o médico receber lá na hora da consulta, como quando chega para ela também no orçamento, ela acaba perdendo algum detalhe ou a experiência quebra. Então, ela precisa ter essa... Acho que se a gente for trazer a forma como ela se comporta, como ela se veste, organizada e obsessão pelos detalhes. Seriam esses 4 critérios iniciais que eu acredito ser importante. A terceira pergunta é uma dúvida muito comum e uma questão onde os médicos pecam bastante, que é a questão da análise das métricas. Então, a pergunta é: como medir a satisfação dos pacientes e fazer melhorias no atendimento? Essa pergunta é muito boa. Na verdade, se a gente for ver, é uma das atividades mais difíceis de se controlar. Porque precisa fazer uma primeira coisa, tem que ter padronização de processo, para a gente poder medir a satisfação, né? E se a gente não tem níveis positivos de resultados, a gente já vai perceber que essa satisfação ela vai ser baixa. E por que eu preciso saber da satisfação? Indicação. Se não tiver indicação, a gente está perdendo a melhor moeda de retorno para um consultório, né? Indiferente de qual for o ramo, a indicação, ela fortalece e enriquece muito. Então, precisa existir o tráfego e a indicação. E aí, uma forma muito eficaz é fazer pesquisa de satisfação, né? Rever os níveis de resultados e também analisar o seu refinamento.
Então, por exemplo, a CEO da clínica, ela tem que ter isso em dia. E o melhor formato é padronizar uma pesquisa de satisfação no final de, por exemplo, uma consulta ou no final de um procedimento ou uma cirurgia. E aí vai ter um momento adequado para isso, tá? Não é só encaixar. E a parte mais importante, tá? Quando a gente pensa em satisfação e indicação, é como você faz o processo de forma excelente para parecer natural. A maior dor que eu sinto quando a gente traz esse tema, vem a objeção na cabecinha. Eu não vou fazer uma pergunta lá no WhatsApp. Você está feliz com o seu resultado? Não é assim que se faz uma pesquisa de satisfação. E é isso que vai existir no método GEM, e é isso que a gente precisa passar para as pessoas. Como fazer, né, de uma forma natural e conseguir ter clareza. Porque isso é ter previsão de venda, né? Satisfação e indicação é previsão de ter resultados bons e de pessoas comprando mais de você. É isso. E continuando... falando sobre a questão do atendimento, que é um tema muito importante. A gente sabe que o principal, vamos dizer assim, a principal queixa dos pacientes não é em relação à qualidade técnica do médico, a relação da consulta do médico, mas sim a questão do atendimento. É o principal, vamos dizer assim, ponto de estrangulamento por parte dos pacientes. E aí veio a pergunta: como garantir que o atendimento seja personalizado para cada paciente? Olha, acho que a principal garantia é ter feito uma estratégia. E a segunda principal garantia é você saber ser empresário. E aí entra, eu acho que naqueles nossos pontos, né, que a gente vai ter alguns passos dentro da nossa metodologia, que um médico precisa estar atuando para ser líder e ter uma gestora, né, e ter uma gestão, na verdade, vamos colocar assim, dentro da sua clínica. Então, praticamente tudo que eu trouxe até agora são estratégias. E se esse nuance, né, se isso não começa analisando-se para dentro, aí começa a ficar o mais do mesmo. Então, quanto mais você cria vamos lá, quando você cria missão, quando você cria valores, quando você realmente pensa no processo da sua cliente, você personaliza. E para não ficar mais no mesmo, é estar analisando o mercado. Acho que essa pode ser a melhor resposta para essa pergunta. Verdade, Débora. E aí vem a pergunta, né, que é uma das mais frequentes que a gente recebe, que é: quais são os principais erros que as clínicas cometem no atendimento ao paciente? É não fazer nada do que a gente está falando até agora. São pessoas... Vamos lá, se eu fosse trazer dicas, vá para o Sebrae, pelo amor de Deus, conversar com eles, mas... porque eu acho que o maior erro que pode estar acontecendo no atendimento do paciente que vai ser, acho que até uma pergunta que vai surgir sobre automação. É importante criar automação, mas a automação ela tem um momento de finalizar. Então, muita gente acaba colocando respostas automáticas até o final de um atendimento. Está errado. Aí você está cometendo um erro. Né? Um segundo erro é você não fazer uma pesquisa sobre aquela paciente antes dela chegar. Conhecer quem ela é, o que ela está fazendo, por que ela está chegando, saber qual é o Instagram dela, passar orientações para o médico sobre a paciente que está indo conversar com ele. Isso é um grande erro, né? Inclusive, um grande erro, gente, que é simples, mas que gera muitas situações problemáticas, é o atraso. Né? O médico atrasar, a colaboradora atrasar, não fazer a sua função bem feita. Então, tudo que a gente vem falando, né? E mais esse resumo que eu tentei trazer. Eu queria até ouvir a opinião de vocês, né, doutor? Porque o doutor vai ter, acho que, histórias para falar. Eu acho que você tocou num ponto, Arthur, até já compartilhei com vocês em outros momentos. Eu tinha um sócio que tinha um problema com um horário gravíssimo a ponto de me prejudicar no outro dia, porque sobrecarrega a nossa equipe. Né? Poxa, eu procurava fazer tudo certo. Chegava no horário, manter o bom atendimento, né? Eu acho que é uma obrigação do médico.
Mas o colega ele não chegava no horário e isso gerava um desconforto gigante na equipe de atendimento, que eu no outro dia ainda absorvia tudo isso, né? Então, acho que essa questão aí de horário são coisas básicas que a gente precisa ajustar. Tem que estar tudo certinho no básico para a gente caminhar. E ainda tem um outro grande erro que cometem, que é não estudar o método GEM e não aplicar aquilo que a gente ensina para vocês. Está tudo escrito ali, pessoal. É só seguir a metodologia que você vai ver que o seu consultório vai mudar e vai mudar rapidamente. São métodos simples de se aplicar, que você vai fazer e você vai ver os resultados rapidamente no seu consultório. E aí, chega no horário. Começar pelo básico. Exato. Né? Começar do começo. Exato. Né? Chegar no horário é o básico. Básico. Né? Isso é vamos dizer assim, um fator de reclamação muito grande. Sim. Eu já cheguei atrasado há muito tempo. Uma vez a minha na época trabalhava com a gente, um assistente, doutor, vamos começar a chegar no horário. A gente já começou a ver ela diferença. Fez certo. Por quê? Muita demanda. Até porque a reclamação chega para ela. Chega para ela. Ela que está lá recebendo a reclamação. Ah, faltando foco, trabalhando em vários ambientes. Chegava no consultório, já chegava, né? Então, esse entendimento do foco tem a ver com o horário. Muito. Débora, você já estava falando sobre automação e aí já tem a ver também com a próxima pergunta, que é como e em que momento a tecnologia pode ser utilizada para melhorar o atendimento ao paciente em uma clínica ou em um consultório? Essa eu não vou responder, quem quiser saber vai ter que assistir o nosso método, porque nós temos 6 fases e essa pergunta em especial a gente vai trazer um conteúdo bem detalhado, então eu vou tentar trazer um resumo aqui, que está na 3ª fase, inclusive, de qual é o momento, né, de eu ter uma secretária e passar para o virtual. Isso é muito importante, porque quando a gente começa uma clínica, né, quando você, médico, vai começar a fazer investimentos, existem fases, que são 2 fases anteriores, que eu não vou trazer aqui agora, e a 3ª fase, uma delas é você saber escolher a primeira secretária. Ela talvez você atua multiuso, mas com certeza vai chegar um momento de ela começar a trabalhar mais com atividades de gestão, de primeiro atendimento presencial, e você ter o seu amiguinho robô, que é a secretária virtual, né, para estar apoiando ela. Qual que é o momento? É o fluxo do teu caixa, é o fluxo de venda, é a quantidade de consultas que você está tendo, e aí vai começar a vir essa necessidade, que pode ser tanto uma secretária virtual, que a gente consegue, né, dentro do método GEM, te dar modelos, te passar parceiros e pessoas que podem te assessorar nisso, porque hoje a gente consegue ter tanto o automático, como a gente consegue ter empresas, equipes parceiras nossas, que fazem essas automações e vendas com um time lá por trás. Então, o momento realmente tem a ver com o teu propósito e com a quantidade de vendas que você vem fazendo. Acho que de gestão, realmente, gente, lembrem muito de olhar para essas 6 fases quando vocês forem entrar para o método GEM. Eu queria enfatizar isso que Débora falou, da questão de pessoal, que o nosso método também vai te auxiliar na busca de uma pessoa para fazer esse atendimento, essa gestão da tua clínica. O método GEM também tem empresas parceiras que vai encontrar essa pessoa para você. Você lembra bem, Arthur, que eu tive dificuldade nessa área, realmente você encontrar uma pessoa que está motivada, que entende a tua necessidade, né, e que está envolvida com o teu atendimento, e a gente consegue, através de parcerias, encontrar essa pessoa para o colega que procura. Exato, não é uma tarefa fácil, a gente sabe, né, montar a sua equipe que esteja em sintonia, né, com a sua motivação de trabalho, em sintonia com a sua dinâmica, mas com os parceiros do método GEM, né, vai ficar muito mais fácil. Esse processo seletivo será bem organizado por profissionais que têm bastante experiência nessa área. E aí a gente já passa, né, para a próxima rodada de perguntas, que são com o tema espiritualidade. E aí, Gustavo, eu vou pedir também a sua experiência, porque tem algumas perguntas aqui
que eu sei que são coisas que você passou, né? A gente estava falando da grande pressão que existe no médico, tanto externa como dele mesmo, né? Essa grande cobrança, desde o momento que ele está estudando para entrar na faculdade de medicina, que ele está se preparando durante a faculdade também, a cobrança é muito grande, são muitas horas de estudo, muitas noites sem dormir, né? É muito pesado. Quando ele passa para a residência, então, que aí realmente a carga vem, né, com grande intensidade, e aí a gente vê alguns fenômenos se repetindo, né, de médicos que estão tendo sobrecargas, e um termo que se tornou muito comum ultimamente é o burnout. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, primeiramente, o que é o burnout e se você mesmo já sofreu desse mal. Olha, Arthur, acho que essa abordagem a gente não pode deixar de lado. Uma pergunta fantástica. A gente precisa falar sobre isso e nós estaremos repetidamente abordando essa questão, porque é um fato e ela tem se alastrado pela pressão, pela mudança, pela necessidade de produção. Hoje não só, o médico já tem essa questão desde do ingresso na faculdade, essa questão da pressão ela existe, né? É onipresente na carreira do médico. E depois vem família, vem necessidade de produção, o entendimento de mercado, e chegar num esgotamento não é difícil, que é o burnout, né? O burnout é como se você estivesse queimando, né? Queimando por fora, sendo destruído. E também dá essa ideia de que você talvez não perceba, ou só quando vem perceber, está num processo já muito difícil, às vezes tendendo à depressão e outras ideias que não vale a pena nem a gente falar. Mas eu acredito que o burnout ele aparece porque a gente ama a profissão. O médico, eu vejo vocês, a maneira como vocês abraçam o marketing também, são pessoas que amam o que fazem, e da mesma maneira a grande maioria dos médicos adora o que faz, ama. E você administrar amor, a gente sabe que é um desafio. Como é que você vai dosar uma coisa que você adora? É verdade. Então, você quer fazer aquilo o tempo todo. E vem as necessidades econômicas, ainda mais adicionando essa necessidade de trabalhar, e dosar isso aí é difícil. Acho que a primeira coisa é você administrar esse amor. Realmente tem que reduzir a carga de trabalho para produzir melhor mesmo. E se lembrar que existem outras coisas na vida, né? Nós também temos as nossas necessidades. Daí vem a necessidade da espiritualidade para você dosar isso aí. Então, eu acredito que a primeira coisa seria reduzir a carga de trabalho e fazer as outras atividades, o lazer, o hobby, e eu recomendaria fortemente o investimento na fé. Vamos colocar esses 3 pilares aí para começar? Fundamentais, né, Gustavo? Fundamentais. E respondendo a segunda parte da tua pergunta, Arthur, eu acredito que sim, que já aconteceu comigo, mas a gente também enfrenta outra dificuldade, que é a autoanálise. Eu já, por exemplo, chegou um momento de eu chegar um dia de domingo e ficar entediado em casa porque não estava trabalhando. Então, eu acho que isso é um sintoma de burnout. Até o meu irmão, que é médico, você conhece, ele falou: Gustavo, você não acha que você está exagerando, não? Se eu não tivesse uma esposa que entendesse isso bem, fosse da área também e sempre deu muita liberdade para eu trabalhar, desenvolver, não sei se eu teria um apoio com outra pessoa. Isso aí é intangível. Mas acredito que andei pelos abismos do burnout, e precisei de uma mudança drástica, né, na carreira, e você me ajudou, a espiritualidade me ajudou, o autoconhecimento. Depois Débora também deu a colaboração dela aí. E a gente conseguiu administrar e transformar isso aí, né, numa experiência para estar compartilhando com os colegas. Perfeito, Gustavo. Eu acho que isso como você ilustrou e acabou de falar,
uma informação valiosa para muitos médicos que ou estão passando por isso agora ou já estão preocupados com o efeito burnout e estão querendo se prevenir. A gente está vendo que está cada dia mais comum, né? Não é uma coisa assim tão distante, Não, é uma negativo. coisa muito próxima. Muito próxima e é comum. uma, vamos chamar assim, é uma doença silenciosa, que ela vai chegando e quando você vê, você já está envolvido, né? Como você mesmo acabou de dizer, ela anda lado a lado com depressão e com outras doenças psíquicas que vão afetar drasticamente a qualidade de vida do médico e de outros profissionais também. Sem dúvida. Né? E aí vem a próxima pergunta, que eu achei ela até engraçada, que é possível ser feliz no consultório? Arthur, eu acredito que o método GEM se encarrega de levar essa felicidade. O consultório, para mim, hoje é um momento de êxtase, francamente. Eu tenho satisfação em ir atender meus pacientes. Eu acho que vocês são testemunhas, né? E eu, como assim, um idealizador, assim como vocês, do método GEM, gostaria de dizer que há uma satisfação imensa em atender os nossos pacientes e ser feliz no consultório. Mas eu acredito que a gente precisa de um propósito. O propósito é que faz você ir com essa satisfação, com essa alegria, atender os pacientes. Obviamente, aí entra a questão missionária de ser médico, que já existe isso, mas existe também aquela satisfação pessoal. Eu já passei até hoje passo por rituais, né, de botar o meu blazer, me olhar no espelho e encontrar ali um guerreiro, mas um guerreiro do bem, que vai fazer sua missão e vai atender bem, vai levar o bem-estar aos seus pacientes e, consequentemente, trazer bem-estar para si. Acho que atender e solucionar os problemas dos nossos pacientes é sempre um motivo de grande satisfação. Isso faz bem, ajuda o próximo. A questão altruísta sempre esteve presente na minha vida e colocando... administrando bem as nuances do atendimento, estruturando bem, acredito que dá para ser muito feliz no consultório. Pegando o gancho na sua resposta, vou para a próxima pergunta, que é: qual é o conselho que você daria para quem deseja incrementar seu atendimento particular? Acredito que é você focar nisso. Você precisa primeiro estabelecer aquilo como meta. Eu acho que você já fez essa análise para mim, Luciano Conde, que você conhece bem também quando foi gestor da minha carreira, falou uma vez: Gustavo, vamos puxar aqui os lugares que você atende. Atende em 9 lugares. E depois a gente fez a divisão, né, de horário daqueles lugares. Ele disse: olha, o lugar melhor para trabalhar é aqui no consultório. Faz o seguinte, sai tudo, fica no consultório. Às vezes vai ser melhor você, no momento que você estiver no consultório, ir para casa. Senão dá até para aumentar mais o número de pacientes e tal. Então, mas o que é que a gente quer falar sobre isso? Foco. Primeira coisa, focar. Focar no lugar onde você pode desenvolver melhor. Onde você pode desenvolver melhor é o seu consultório. Onde você tem mais liberdade, onde você pode aplicar a metodologia do GEM, né? Onde o GEM vem de germinar, né? De crescer, evoluir, desenvolver. Também essa ideia que a gente quer passar para o nosso educando. E então acredito que é o foco, e foca no teu consultório, foca onde você pode aplicar a tua cara e a metodologia que a gente quer oferecer para você. Doutor, excelente. Doeu focar? Quer adicionar alguma coisa, Débora? Sim, eu perguntei para você, doutor, doeu fazer esse foco? Sair de tantos lugares e ficar só na consulta, né? Como Débora, foi pra ti? Doeu? Vou te falar. Quando o Luciano falou isso, hoje a gente fala, né, com desenvoltura, quando o Arthur também propunha isso para mim,
Eu achava muito estranho, mas pelo contrário, nós médicos, a gente queria incrementar, né? Não, vamos abrir mais uma equipe em tal hospital, ali a gente pode trazer mais coisas, abrir mais uma frente. Eu falava isso demais, até com o Fernando Câmara, você conhece bem. Fernandinho, um grande amigo, e a gente conversava muito sobre isso. Olha, vamos fazer isso ali, aqui e tal. Até hoje a gente tem uma parceria maravilhosa, é um grande amigo. Mas a questão reside no contrário. Reside no teu foco, no teu atendimento direto. Então, assim, inicialmente era realmente era difícil, tanto que isso não é aplicado imediatamente. Só com o tempo você realmente abrir a tua cabeça para aplicar essa questão do foco. Se você falar isso para um médico que tem coragem de trabalhar, que gosta do que faz e que trabalha em várias frentes, é difícil. Acho que a primeira mudança realmente é a mudança conceitual, a mudança de mentalidade, mindset que a gente vive falando. E isso já nos leva à próxima pergunta, que é exatamente, né, sobre o que você estava falando, e o que é que fez você mudar a sua mentalidade, né, que é normal, feito você mesmo disse, os médicos querem incrementar novos locais de trabalho, querem trabalhar em vários hospitais, querem estar trabalhando junto com várias equipes. O que é que fez realmente você mudar essa mentalidade e dizer, não, eu quero investir no meu consultório próprio e é lá meu principal foco? A gente falou, o importante é ter o foco, mas o que é que lhe levou a ter esse foco? E não decidir, eu vou focar no hospital. Ele vai contar todo esse ouro aqui? Não vai, sei lá, no método GEM? Doutor, não conta tudo aqui. Olha, vamos dar um demo, né, disso aí. Eu acho que a gente pode sintetizar que vai, no método GEM, a gente vai poder desenvolver isso aí. Arthur, eu acredito que reside no propósito. Você precisa ter um propósito forte, que ele não pode estar baseado na tua vaidade, não é fácil. E também na questão econômica diretamente. Isso aí, eu acho que não pode ser assim. Para mim fez muito sentido porque você acompanhou aí até meu crescimento familiar, né? Quando veio o meu terceiro filho, né? Eu precisava tanto ser um pai mais presente, porque minha família estava crescendo, como o impacto econômico daquilo ali numa metrópole, numa cidade muito complexa, como você bem sabe, como morador, como do nosso Recife. Então, no meu terceiro filho, eu também queria aqui falar a questão de estar aberto, né? Eu conversei com você, conversei com pessoas que eu sei que gostam de mim, que ajudaram nessa transformação de mindset, né? E então, eu acredito que foi o propósito e estar aberto à busca de soluções, que passa pela humildade, né? A humildade a gente precisa desenvolver, mas você precisa deixar um coração aberto, que entra aí na questão da espiritualidade, né? Acho que a minha família sempre foi uma família muito religiosa, eu não estou nem falando por mim. E eu conversei com a minha mãe, ela disse, não, filho é uma bênção. E isso vai se resolver. Então, o meu terceiro filho me fez ter essa necessidade de mudança e de buscar também essa mudança com pessoas que eu sei que gostavam de mim, que queriam me apoiar. Você é uma delas. E acho que essa mudança de postura veio e está, é um contínuo. É um contínuo e eu acho que vale a pena a gente compartilhar isso aí. Então, esse foi o meu propósito. Qual é o seu? Bom, acho que falei algumas coisas aí que tem a ver com a carreira diretamente, né, do médico, das nuances que ele vai apresentar durante a carreira e necessidade de mudança ou já aplicar, né, o que a gente está propondo. E eu queria perguntar agora ao especialista, né, qual é a tua opinião, começando com uma pergunta aqui bem básica que a gente recebeu bastante e não tem como não começar por ela. Acho que no método GEM, Arthur, por que é preciso investir em marketing? Hoje em dia, sim, né? Porque a gente sabe, feito eu citei anteriormente, o mercado mudou completamente.
né? O médico, hoje em dia, não basta ele simplesmente abrir um consultório que ele já vai ter sucesso, que ele já vai ter procura de pacientes. Ele precisa, sim, usar o marketing. Inclusive, uma forma importante daqueles médicos sérios se posicionarem no mercado, aqueles médicos que realmente estão preocupados com a qualidade do seu atendimento e com os seus pacientes. É importante ele se posicionar da forma correta, né, de uma forma ética, obviamente, respeitando o código, né, de ética médico, né, respeitando as normas do CFM, dos conselhos regionais, né, mas para ele se posicionar e o próprio paciente entender, né, que ele é um médico sério, que ele é um médico competente e que ele é o médico certo para tratar o problema daquele paciente. É fundamental o marketing hoje em dia, não só para resultados financeiros ou para a prosperidade do próprio médico, mas também para o paciente, porque a gente sabe que principalmente o ambiente digital é a fonte de informação, é lá onde os pacientes estão buscando os médicos, né? Lá, na verdade, onde todo mundo está procurando qualquer coisa, não existe mais o livro do plano de saúde, não existe mais a lista telefônica, todo mundo está na internet procurando lá o seu profissional ou o profissional correto para atender a sua necessidade. E diante desse raciocínio de que nós temos hoje um digital muito forte, de que esse talvez seja hoje a orientação, não sei amanhã, mas hoje eu acho que há uma congruência de que isso é onde as coisas estão acontecendo. Você acha que é importante investir num site? Eu acho que é muito importante, sim, né? Quando a gente fala de marketing médico, o marketing digital em geral, se foca muito na questão da rede social, que é importantíssimo, claro, só que a rede social é uma plataforma de relacionamento, né? Não é a principal plataforma de procuras e buscas. Então, a máquina de busca mais usada é o Google. Então, o Google ele vai levar o seu paciente, ou quem procurar por uma determinada especialidade, né, ou por uma determinada patologia, vai ranquear os sites. E aí o médico precisa estar lá bem ranqueado. E a gente fala disso claramente no método GEM e explica como é que funciona. O médico ele não precisa ser um especialista em marketing digital. Não é isso que a gente está propondo. Mas ele vai entender como funciona a jornada do paciente e também nessa questão de onde começa a busca. E aí ele vai poder se posicionar para ele aparecer na hora certa, no momento que o paciente está procurando por alguém que resolva aquela determinada dor dele. Arthur, sem sair dessa questão do ambiente digital, do marketing bem feito, da consultoria de marketing, como você enxerga a necessidade de fotos profissionais? Você acha que isso é importante? Qual a importância disso? Em que momento elas aparecem? Se também não faz diferença? E aí, como você enxerga? Eu tenho certeza absoluta que faz grande diferença. Porque, óbvio que a gente vai avaliar aquele profissional através daquilo que a gente enxerga, né? Óbvio que tem que ter bons textos, tem que falar, o currículo do médico conta, mas a gente sabe que o grande público se orienta pela questão da imagem. E a construção da imagem de um profissional se passa também pelas fotos, né? Pela qualidade dos vídeos. Então, todo esse material visual e audiovisual é muito importante. Então, por exemplo, na hora que o paciente... Vamos supor, o paciente está procurando um médico para resolver um determinado incômodo que ele tem, né? Quando eu digo dor, não significa uma dor física. Sim, a dor mental. Um incômodo que ele tem de alguma forma. Então, vamos lá, ele está com alguma doença ou da parte estética, principalmente, a questão de foto e vídeo é muito importante. Nossa. Então, vamos lá, vamos falar da sua área, certo? Eu estou incomodado com o meu nariz, estou querendo fazer uma rinoplastia, estou procurando um profissional para fazer esse procedimento em mim. Aí eu entro lá no Google, entro no seu site,
tem umas fotos lá tiradas de celular, uma coisa que não transmite credibilidade nenhuma. E eu entro num site de um outro concorrente que está lá uma foto profissional, o médico, uma foto bem produzida, que transmite credibilidade, que me transmite, vamos dizer assim, aqueles valores que eu estou procurando num profissional. Você acha que eu vou escolher quem? Acho que é bem então, óbvio, né? eu estou aqui dando um exemplo prático, que é para as pessoas, você que está nos assistindo, entender como o paciente vai lhe enxergar. E no Método GEM, a gente vai lhe mostrar esse passo a passo de como é que você vai se posicionar da forma correta para atrair o paciente certo para você. Bom, complementando inclusive a fala de Arthur, gente, na verdade, isso está dentro do Método GEM, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, saiba que vão ter aulas específicas só sobre isso na nossa metodologia. Mas, doutor, continue com as perguntas, por favor. Olha, acho que você ilustrou muito bem o que essa necessidade de fotos profissionais, site, o marketing é invariável, não tem como você... É quase como respirar. Então, assim, a gente já vai na sequência disso aí. Na hora de utilizar num site, num perfil, você acha que o médico deve utilizar uma logo desenvolvida para ele ou uma foto profissional? Aí seria uma coisa bem específica, mas é uma pergunta que a gente tem recebido e alguns colegas até me perguntam como é que você enxerga isso aí. É uma dúvida comum, de fato, né? E aí eu tenho uma resposta baseada na prática, né? Na minha experiência que eu vivi e vivo na prática, que é o seguinte: se você tem um perfil que é da empresa, vamos supor, da sua clínica, eu recomendo que você use a logo da clínica. Se você tem um perfil com o seu nome como o seu, por exemplo, Dr. Gustavo Mota, eu recomendo que você use a sua foto. E você vai ver que isso gera uma conexão muito maior e melhor com o seu paciente. Lembrando que eu falei no começo, rede social é uma plataforma de relacionamento. As pessoas querem se relacionar com outra pessoa e não com uma marca. Então é importante você ter a sua foto. Volto a dizer, uma foto bem produzida, uma foto profissional que transmita credibilidade e os valores que você quer transmitir para o seu paciente. Então, use a sua foto, uma foto que conecte com as pessoas e mostre quem você é. Excelente. E aí, eu acho que a gente chega numa questão decisiva, pelo menos aqui, para o que tem aparecido para mim. O médico, ele sabe que precisa ter esse envolvimento no digital. Mas a dosagem disso aí é um pouco, até para a própria agência de marketing, quem for auxiliar ele, é meio intangível também, né? Acho que vocês vão de concordar com isso. Mas assim, a gente às vezes vê colegas que ficam aparecendo o tempo todo na rede social. Eu falo em questão temporal mesmo, de estar ali todo dia gravando, todo dia fazendo stories, aparecendo nas redes. E às vezes a gente... Aí eu até volto para mim, em que momento isso fica repetitivo, né? Qual é a tua orientação? Se você fosse dar uma consultoria para um colega assim que está iniciando, como é que você orienta ele? No Método GEM, a gente fala isso de forma bem concreta e bem explicada no passo a passo, né? A gente sabe que existem médicos que estão mais dispostos a aparecer e a gravar conteúdos e a gerar conteúdos e outros que não se identificam tanto ou não se sentem tão à vontade. Então, não existe, vamos dizer assim, uma receita de bolo, né? A gente vai adaptar sempre para cada um, mas existe sim uma metodologia organizada de como você se posicionar. Eu digo muito para os nossos clientes que cada conteúdo ele precisa ter um objetivo, um propósito. Então eu não vou gerar conteúdo aleatoriamente. Estou sem ter o que fazer, vou botar uma foto aqui, não sei o quê. Até porque quando não tem um objetivo, você pode até gerar uma repercussão ou uma reação negativa do público. Sim, que pode até prejudicar a construção da sua imagem como profissional, né? Então,
tem que ser pensado nisso. E aí eu recomendo realmente para todos que estão nos assistindo de estudar esse capítulo do Método GEM para entender exatamente como é que funciona esse passo a passo e como é que você vai poder gerar conteúdos, certo? Que se adaptem à sua rotina e não que você tenha que virar, até um termo que eu uso com uma certa frequência, escravo do conteúdo digital. Eita, tem toda hora que está parando tudo para gravar vídeo, eu tenho que parar para tirar foto, eu tenho que virar blogueiro, eu tenho que... Não é isso. Mas, sim, de forma sistemática, planejada, você ajudar, seja a sua agência, seja a sua equipe, a gerar o conteúdo estratégico que vai trazer os resultados que você busca. Perfeito. Acho que essa questão aí de adaptar, né, o arquétipo é muito importante e entender o perfil psicológico do colega também. Acho que essa adaptação aí, eu sei que vocês fazem muito bem, né? Até que ponto é claro que precisa aparecer, mas em que momento, de que maneira, como ele se sente bem, né? Então, essa individualização, eu sei que vocês fazem e acho que no método isso fica bem explícito. Em relação às minhas perguntas... Temos mais perguntas, hein? Você teria mais? Não, temos mais. Eu tenho algumas aqui de marketing, eu quero perguntar para o Arthur. Inclusive, tem tudo a ver, Arthur, com essa resposta que você está trazendo, ela se conecta muito, né? Sou médico. Sou obrigado a estar nas redes sociais? O que você diz? Obrigado não seria o termo correto. Mas se você volta a dizer o que é um ditado popular: quem não é visto não é lembrado. Então, doutor, se o senhor não quer ser lembrado, não esteja nas redes sociais. Se o senhor quer ser lembrado, por favor, esteja. E se o senhor quer ser lembrado, assim como um profissional sério e competente, com alto valor agregado, recomendo então que você estude o método GEM e siga o passo a passo, que aí vai dar tudo certo. É simples, né? Não tem outra coisa, não tem outra coisa a dizer. Acho que isso é... Não tem o que falar. O seu paciente está na rede, é bom que o senhor esteja lá também. Pois é. Tanto é que você trouxe para estudar o método, né? E quem comprar um método, né, e começar a investir e estudar, tem uma pergunta aqui que é complementar. Depois de comprar o método GEM, devo contratar uma agência para gerenciar as minhas redes sociais? O que você diz? Interessante, Débora, você ter... Na verdade, não usaria o termo de contratar uma agência ou não, mas de você ter profissionais competentes para lhe ajudar nisso, porque eu sei que é muito difícil para o médico fazer tudo sozinho. Ele já tem tantas obrigações, ele já tem tantas responsabilidades que fica difícil. Imagine, eu sei que muita gente vende cursos dizendo: doutor, você consegue fazer tudo sozinho, faça você mesmo, sou reticente, não contrate ninguém, você resolve tudo sozinho. Mas imagine, o médico, ele tem que estar atendendo, ele tem que gerir o consultório dele, normalmente ele é o único gestor do consultório da clínica dele, ele tem que controlar tudo que acontece dentro da clínica, ele tem que estudar e estar se reciclando o tempo todo, viajando, participando de congressos, e aí ele vai ter que estudar ainda sobre conteúdo, ele tem que estudar sobre tráfego, ele tem que estudar sobre marketing, ele tem que gerar conteúdo, ele tem que editar vídeo, fica pesado, né? Então, assim, a sua hora de trabalho, doutor, ela é muito mais valiosa do que o tempo de você ficar lá 1 hora e meia, que às vezes a gente sabe que demora, editar um vídeo demora, você ajusta e tal. Então, é melhor você ter um profissional que faz isso. Ele vai fazer mais rápido do que você, ele vai fazer melhor do que você, e eu tenho certeza que é mais barato do que a sua hora. Então, sim, contrate uma agência, ou contrate uma equipe, ou contrate um social media, contrate alguém para fazer esse trabalho para você. Eu acho que eu concordo com isso aí, viu? É bem, você explicitou matematicamente. Opinião, é simples. Temos mais perguntas, Débora? Temos sim, inclusive a diferença, né? Qual a diferença de contratar um marketing médico para um marketing tradicional? Acho até que, além de você dizer a resposta, Arthur,
dá para pedir para o doutor, se já, né, doutor Gustavo, se você já passou por isso, qual que é a sua opinião também? A diferença entre o marketing médico para o marketing geral é grande, tá? Ela é grande, porque, primeiro, o médico ele tem limitações, né, impostas pelo próprio CFM, certo? Que precisam ser respeitadas. Concordo. O médico ele não pode fazer ações promocionais, nem cabe na profissão, certo? Sim. Ele atualmente ainda não deve expor antes e depois, ele não deve expor o paciente, certo? Que é uma questão ética até, tá? Dependendo da especialidade dele ou dependendo do caso do paciente, é uma exposição que é negativa para o próprio paciente, certo? Então, isso tem que ser preservado. E é um trabalho que não é, por exemplo, a maioria das ações de marketing são muito voltadas para a venda, e se fala muito hoje em dia do médico tem que vender, a secretária tem que vender, mas eu acredito muito também na construção de imagem, de um profissional sério, de um profissional qualificado, de um profissional competente, que estuda, que não é, vamos dizer assim, não se aventura em procedimentos ou tratamentos de modinha, certo? Que a gente sabe que tem surgido muito, é uma coisa até meio polêmica, eu não vou nem entrar muito nessa polêmica agora, mas é um profissional que ele realmente se preocupa com o seu paciente, né? Com o resultado que ele vai ter, até porque ele não está vendendo um produto qualquer, ele trabalha com a saúde do paciente, né? Mesmo, Arthur, mas existem especialidades que tratam com estética, mas uma estética mal feita, ela atinge a saúde do paciente, ela impacta nisso, então tem que ter um cuidado diferente. Eu acho que esse ponto que você abordou aí é fundamental, Arthur. Essa questão aí a gente tem que lembrar sempre, que é um paciente, é uma pessoa da sociedade. É uma vida, é um ser humano, né? E o médico, ele fez um juramento. E ele precisa honrar. É uma profissão diferente das outras. Respondendo a essa pergunta, Débora, que você, né, queria saber um pouco da minha opinião. Olha, eu passei por isso, né, de sair de um atendimento especializado, né, focado no marketing médico, e fui para uma empresa de marketing convencional. E, de certo modo, assim, justamente para passar pela experiência. Acho que, no cômputo geral, ela me trouxe, assim, experiências para eu saber que é preciso investir no marketing médico. Assim, seria uma experiência positiva para saber o que não dá certo. Não sei se... Entendi, né? Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. E Arthur me alertou. Mas me alertou como amigo total. E depois, assim, eu vi que... Aí eu queria dizer uma coisa, que a gestão da carreira, a minha equipe de base fez a diferença. Entendeu? Me fez enxergar uma outra coisa, que, na verdade, meu grande marketing, naquele momento, naquela hora que eu saí de um marketing produtivo, não estou dizendo que o outro não foi, mas eu consegui enxergar ainda melhor a minha equipe de atendimento. Isso foi bom também. Foi ótimo. Né? Acho que a gente conversou sobre isso, mas eu recomendaria realmente o que a gente tem dito, foco. Se é na profissão, então marketing médico. Procura uma empresa que ela está destinada a isso. Eu recomendaria o Método GEM e a empresa como IDI Company. Perfeito. Então, acho que a gente encerrou as perguntas por hoje. Eu gostaria de agradecer... Opa, né? Débora. Oi, Débora. Temos um ainda? Tem mais uma. A melhor eu deixei por último. Então a cereja do bolo. A cereja do bolo, gente. Eu vou falar, porque se eu não ler, o médico que fez a pergunta vai ficar chateado. Esse você conhece, né, Débora? Conheço. Dentro de quanto tempo começo a ter resultados com o meu marketing? Essa é a última, Arthur. Essa é clássica.
Essa é clássica. Eita, essa aí foi... Em toda, vamos dizer assim, toda reunião de apresentação de proposta, essa pergunta aparece. O que, na verdade, também é totalmente compreensível, né? Todo investimento, a pessoa quer saber em quanto Questão tempo temporal, vai começar a ter o retorno dele. E eu acho essa pergunta super normal. E a minha resposta, ela é muito simples. Você começa a ter o retorno de imediato, mas você começa a sentir o retorno de fato a partir de 3 meses, ou dependendo da participação ativa do médico e da mudança realmente dele dentro da clínica, mudança de gestão, porque não é só o investimento em marketing, né? Você tem que estar estruturado, você começa a sentir fortemente a partir dos 3 meses a 6 meses, certo? Por quê? Porque começa a chegar uma demanda de pacientes, inclusive, por exemplo, quando o médico ele começa a estruturar e a nichar mais dentro da própria especialidade, certo? E aí ele começa a sentir que, olha, realmente está chegando mais paciente desse determinado procedimento ou desse determinado nicho que eu estou querendo focar e está aumentando, né? Aí também cabe muito o médico começar a sentir isso quando ele tem um bom controle da questão financeira dele e do próprio atendimento dele. Porque, por exemplo, o médico, e é um cenário muito comum, o médico, às vezes, ele não sabe nem quanto ganha. É né? comum isso. E não sabe muito bem o giro, assim. O dinheiro vai entrando, ele vai pagando. Quanto é que você ganha por mês? Ah, não sei. Entra eu pago, sobra um dinheiro, tá tudo certo. Então, como é que ele vai sentir um crescimento no financeiro se ele não sabe nem quanto ganha? Então, quando ele tem esse controle, aí sim, rapidamente ele consegue sentir e a demanda de paciente. Ele vai começar a entender, olha, no meu consultório realmente está chegando mais gente e está chegando mais gente desse determinado nicho que eu escolhi para trabalhar no meu marketing e na minha gestão de consultório. E aí ele vai sentindo isso. E aí o médico que tem esse controle e que começa a sentir isso de forma real, nunca mais ele para de investir no marketing. Porque ele começa a entender que é vital para o negócio dele. E lá se vão mais de 10 anos. Exatamente. E para complementar a fala de você, Arthur, método GEM tem esse processo de controle. Então, se a dúvida for, né, de como que faz isso na prática, o nosso método vai te ajudar. E agora sim acabaram as perguntas, gente. Muito obrigada a todos realmente que participaram. Agradecer, né? Todo mundo que participou aí. Acho que temos muito o que falar ainda. Temos muito pano para manga, muito assunto. E também quem assistiu até agora e tiver dúvidas, manda para a gente, manda um direct, manda uma mensagem, deixa um comentário, nós vamos ter o maior prazer em responder. E eu gostaria de agradecer, né, a todos que assistiram, né, o nosso podcast. Além de perguntas, mandem sugestões também. Caso tenham críticas, mandem também. Nós vamos ter o maior prazer em melhorar cada vez mais os conteúdos para vocês, para todos os alunos do Método GEM. Né? Quem quiser mandar sugestões também do que é que a gente pode fazer para melhorar e, inclusive, perguntas específicas da sua área, do seu consultório. Nós estamos aqui para ajudar. Esse é o nosso principal propósito. Né? E eu gostaria de agradecer a Gustavo e a Débora de estarem fazendo parte desse projeto maravilhoso, que está sendo realmente incrível essa experiência. Bom, eu acho que realmente é um momento incrível, né? Uma coisa que nós estamos desenvolvendo, né, esse projeto já há algum tempo, né? Acredito que ele nasceu realmente da convergência de ideias de 3 pessoas e essas ideias elas precisam ser compartilhadas porque elas estão alinhadas e me parece que a gente consegue ajudar, né, a outros colegas a alavancar aí suas carreiras e serem felizes no consultório. Da mesma maneira, Arthur, queria agradecer a você, a Débora, né, de saber que, mais uma vez, afirmar que isso não acontece à toa.
Isso não acontece à toa, as pessoas precisam estar em sintonia. A gente vai falar sobre consciência quântica, né? Isso. E intuição. Vamos. E intuição é uma coisa que não se explica. Né? É uma coisa que você sabe que é certa, mas não se explica. Acho que Débora falou sobre isso, né, numa das postagens dela recentemente. E é isso mesmo. Intuição você sente, mas é difícil de explicar. Me parece que a gente teve um alinhamento de ideias e aí está o método GEM. Valeu, obrigado a vocês. E assim, pessoal, quem estiver assistindo, recadinho, com certeza vão ter mais conteúdos como esse, mas se prepare, porque vai chegar o nosso lançamento desse método e saiba que vai ser realmente algo que você jamais viu antes. Eu duvido você encontrar um conteúdo com o que a gente está propondo para vocês com o método GEM. Um beijão no coração de todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço.